Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos começar hoje mais uma aula de ciências, tá certo? Eu vou começar a aula hoje com a correção da atividade da aula anterior, tá certo? Então prestem bastante atenção e corrijam a atividade de vocês. E qualquer dúvida é só chamar no PV, tá bom, pessoal? Nós vamos começar pelas questões abertas da página 97. A primeira questão diz assim: existem diferentes técnicas de propagação assexuada de angiospermas. Cite as técnicas que você aprendeu fazendo uma breve descrição. As que nós aprendemos foram a alporquia, que ela vai consistir em retirar a casca de uma região do galho, pôr um substrato para desenvolvimento de raízes e após o enraizamento retirar-se a muda, colocando-a no solo. E o enxerto, que consiste na associação de duas partes de diferentes plantas com um sistema radicular que garante a nutrição mineral e a outra com as características que se pretende reproduzir, a qual frutificará e será responsável pela fotossíntese, que é o enxerto também conhecido, a gente ficou conhecendo como enxertia, tá bom, pessoal? Segunda questão. Alguns seres vivos se reproduzem de forma bastante eficiente quando falamos da multiplicação da espécie. Porém, esses processos de reprodução trazem algumas desvantagens em relação aos processos de reprodução com troca ou união de material genético. Descreva os principais processos de reprodução assexuada. Então, nós temos a divisão binária. Os descendentes são cópias exatas dos que originou. Brotamento. A reprodução vai ser feita a partir do surgimento de um broto que se separe da origem a um novo indivíduo. A fragmentação, que é um novo indivíduo que vai surgir a partir de pedaços do seu genitor, e a esporulação, que acontece em condições desfavoráveis, e a formação do esporo. E na partenogênese, o embrião se desenvolve a partir de um óvulo que não é fecundado. E na divisão múltipla ou esquizogonia, o núcleo se divide em várias vezes, formando várias células mãe. Várias células filhas dentro da célula mãe, tá certo? E na multiplicação vegetativa, a reprodução acontece a partir de fragmentos de galhos de uma planta. Terceira questão. A figura a seguir mostra a fragmentação de um invertebrado hipotético, em que cada um dos fragmentos deu origem ao indivíduo. Um exemplo real muito conhecido é o da fragmentação da estrela do mar, cujos fragmentos dão origem a outras estrelas do mar, tá certo? Aí nós temos aqui o desenho, né, que vocês têm no livro de vocês, tá certo? Então, na página 97, tem assim: foi você que chamou um especialista em eficiência organizacional? Aí, letra A, em relação a isso. Tanto a figura quanto o caso da estrela do mar se referem à reprodução assexuada. Expliquem que a reprodução assexuada difere da sexuada. Na reprodução assexuada não ocorre recombinação do material genético entre dois indivíduos. E na reprodução sexuada acontece recombinação de material genético dos indivíduos. Letra B. Dê uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada em relação à assexuada. Justifique. Então, a reprodução assexuada, a vantagem é a produção de muitos indivíduos idênticos em pouco tempo, mas quando o ambiente fica desfavorável, isso se torna uma desvantagem. E no caso da reprodução sexuada, uma vantagem é as diferenças genéticas e a capacidade de se adaptar a mudanças ambientais. Mas uma desvantagem é que os indivíduos são produzidos de forma lenta, ou seja, a reprodução é lenta. Letra C. Os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses tipos e dê um exemplo de um grupo de invertebrados em que ela ocorre. Então, tem as esponjas e os pólipos podem se reproduzir por brotamento. As planárias sofrem uma divisão transversal e posteriormente geram novos vermes por regeneração, que é conhecido como fragmentação. 4. Diferencia os seres monóicos e dioicos. Os monóicos, ou hermafroditas, são aqueles que apresentam no mesmo organismo as gônadas masculina e feminina, certo? E os dioicos, ou unissexuados, apresentam apenas um dos órgãos reprodutores e dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Significa que o macho tem características diferentes da fêmea, tá certo? 5. Classifique os animais ovíparos com relação ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento pode ser direto, pode ser indireto, com metamorfose incompleta, e pode ser indireto, com metamorfose completa, tá certo? Agora nós vamos para a atividade objetiva, né? Que inicia na página 100.
Primeira questão. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada, letra B, não cria variabilidade genética e a assexuada pode criar. Então, a resposta correta, letra B. Segunda questão. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como, letra C, gemiparidade, que é a mesma coisa que brotamento, tá certo? Terceira questão. As planárias são pequenos plateumintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Se cortarmos uma planária ao meio, dividindo-a em duas partes, ela é capaz de dar origem a 2 indivíduos. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecido como fragmentação. Letra A, resposta correta. Quarta questão. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em 2 células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo lido é conhecido como divisão binária, que é quando um se divide e forma 2. 5. Algumas espécies de lagarto possuem a incrível capacidade de se reproduzir, sem que haja participação do macho, ou seja, por meio de um processo assexuado. Nesse processo, ocorre a transformação dos óvulos em embriões, sem a necessidade de uma célula masculina. Marque a alternativa que indica o nome correto desse tipo de reprodução. Letra E, partenogênese, que é o tipo de reprodução onde o óvulo não é fecundado. Sexta questão. No processo evolutivo, foram selecionados os seres de fecundação externa, que liberam uma grande quantidade de gametas para o meio ambiente. As hidras, no entanto, reproduzem-se rapidamente, embora lancem um pequeno número de gametas na água. A explicação para esse fato é que as hidras apresentam um acelerado processo de reprodução assexuada por brotamento. Então, letra C, porque como elas lançam poucos na água para reprodução sexuada, elas compensam isso fazendo reprodução assexuada de forma rápida, que é por brotamento. Então, é a alternativa correta, letra C. Sétima questão. Enem. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Que cara chato. Pois, você vem sempre aqui, vamos embora. São características do tipo de reprodução representado na tirinha. Então, esse tipo de reprodução representado na tirinha é uma divisão binária, certo? Típica das bactérias e protozoários. Alguns protozoários. Então, as características desse tipo de reprodução são rapidez, né? Vocês podem ver que rapidamente se reproduz. Simplicidade, que é um processo simples. E semelhança genética, porque todos os indivíduos formados são iguais. Então, a alternativa correta seria letra B. Oitava questão. Alguns seres vivos, como as abelhas e os pulgões, conseguem produzir indivíduos sem que a fêmea receba o espermatozoide para fecundar o óvulo. Este fenômeno é chamado de partenogênese. Então, a alternativa correta, letra B. Nona. Apis mellifera é a espécie utilizada pelos apicultores do Vale do Paraíba para produzir mel, própolis, geleia real e outros produtos. Seus óvulos, se fecundados, darão origem a fêmeas férteis e as estéreis. Isso é um processo de partenogênese. No caso das abelhas, quando o óvulo não é fecundado, vai formar os machos. E aí acontece a partenogênese. Quando ele é fecundado, pode formar fêmeas férteis se forem alimentadas com geleia real e fêmeas estéreis, que são as operárias, quando não são alimentadas com a geleia real. Então, a alternativa correta seria letra D, as fêmeas férteis e as estéreis. 10ª questão. O padrão reprodutivo mais frequente entre os protozoários é o assexuado. Abaixo temos exemplo de seria cisparidade ou bipartição, letra A, que é a mesma coisa que divisão binária. Assinale a afirmação correta. As abelhas se reproduzem por partenogênese. Elas nem se reproduzem por fragmentação, que é A, nem por esporulação, nem por brotamento, nem por fecundação cruzada. Então, uma das formas de reprodução corretas dela é partenogênese. Então, letra D, alternativa correta. 12. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Na canção do cantor e compositor Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, a referência à metamorfose é feita sobre as mudanças e transformações que passamos todos os dias em nossa vida. Metamorfose em ciências é um processo que ocorre na reprodução de alguns animais, como no caso da borboleta, que se reproduz de maneira sexuada, com desenvolvimento indireto e metamorfose completa, passando pelos estágios ovo, ninfa, pupa e borboleta. Então, a alternativa correta, letra B. Bactérias do gênero Clostridium, como a Clostridium tetani, são bactérias que, quando se encontram em condições adversas para se reproduzir, formam células especiais que suportam as situações ambientais desfavoráveis. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que se refere a esse tipo de reprodução. Letra B, esporulação, que produz o esporo, que vai sobreviver às condições desfavoráveis e depois, quando o ambiente ficar favorável, vai se reproduzir. Pronto, finalizamos a nossa correção.